Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. E nessa aula a gente vai começar a aprender sobre condições lógicas e criar o nosso primeiro projeto real, o nosso primeiro projeto que seria uma calculadora em linha de comando. A gente poderia eventualmente criar uma calculadora como essa, do próprio sistema operacional, do seu próprio Windows, do seu próprio Mac, mas para criar todos esses botões, colorir, fazer bordas, esse tipo de coisa, levaria muito mais tempo e demandaria muito mais conhecimento da linguagem de profundidade do Java. Por hora, a gente vai usar a linha de comando para criar nossa própria calculadora. Então, você vai criar um programa para outros desenvolvedores, tá? Um usuário convencional geralmente precisa de uma tela para fechar, precisa de botões, porque é muito mais convencional para o usuário mexer, é claro. Mas por hora a gente vai usar a própria linha de comando que a gente vem usando nas últimas aulas para criar um programa responsável por calcular algumas coisas, tá? Então, para a gente calcular nossos programas, a gente vai criar primeiro um projeto que seria a nossa própria calculadora, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro programa. Eu vou criar um novo projeto do zero. Então, a gente vai fechar o nosso IntelliJ, vamos criar um novo projeto, e eu vou dar o nome desse projeto de Calculate. Eu vou chamar aqui, ó, Calculate. Então, vai ser a nossa primeira calculadorazinha. Então, a gente vai vir aqui na pasta src, vamos criar uma classe chamada de Calculate, para a gente ter o nosso primeiro projeto. A gente vai definir a instrução main para ter o ponto de entrada, senão ele não vai conseguir rodar. E a gente vai dar um system.out.println olá Java para ver se o Java está funcionando. Então, a gente criou um novo projeto do zero. A gente já fez isso nas aulas passadas, beleza? Pré-configuração feita com sucesso e agora a gente vai começar a criar a nossa primeira calculadora. A nossa calculadora vai ter 4 instruções padrões. Vai ter a instrução de soma, divisão, multiplicação e subtração. Simples, uma calculadora tradicional. Então a gente vai definir, primeiro a gente precisa declarar uma função, tá? Como que a gente vai fazer esse cara aqui? Primeira coisa, a gente vai compilar a nossa calculadora aqui. Opa, aqui é o Thiago acessando o Windows e eu pausei esse vídeo que você estava assistindo agora para te mostrar como você faz esse procedimento de compilação usando o Windows, né? Usando o prompt de comando, não o terminal como a gente vai utilizar, por exemplo, no Mac OS X ou no Linux, por exemplo, tá? Então, o que a gente precisa fazer é compilar o nosso projeto na linha de comando para a gente começar a usar esses argumentos, usar esses parâmetros para a gente realmente deixar a nossa calculadora funcional pela linha de comando. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu prompt de comando e você vai precisar compilar o seu código-fonte através de lá. Para fazer isso, a gente primeiro vai abrir o nosso prompt de comando e a gente vai precisar navegar para o diretório onde está o nosso projeto. Então, quando eu criei o projeto, assim que a gente deu o New Project, ele mostrou onde ele salvou a pasta, né? Então, se você abrir, né, o explorador de projeto, provavelmente você deve ter salvado no mesmo lugar que eu, que é no C2 pontos, o usuário, o nome do seu usuário e o IDE Project. Eu salvei nesse caminho, então verifica qual foi o caminho que você está utilizando no seu projeto, onde você salvou ele, quando você deu o New Project, né, o New Project, quando você criou realmente de fato ele, aonde ele está alocado. Então nesse caso, eu aloquei o meu projeto nesse caminho aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai ter o caminho completo, C2 pontos, /users, /Thiago, /IDE Projects, /calculate, e o /source, que é onde está o nosso código fonte. Olha o bloco de notas aqui. Se a gente abrir ele aqui, está o nosso código escrito, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no prompt de comando e vamos seguir para esse caminho. Então, a gente vai dar o comando cd, que é de change directory, ou seja, trocar diretório, o comando chamado de change diretório, tá? Esse é o nome do comando. Então, vamos lá, vamos dar um cd, a gente vai dar um C2 pontos, barra invertida, vamos escrever aqui users, barra invertida. Aqui no meu caso, o nome de usuário aqui é Thiago, tá? E talvez seja outro nome, não sei como que você está cadastrado no seu sistema Windows. Então, a gente vai navegar para a pasta, depois para IDE Projects, novamente, depende de qual projeto que você salvou, onde você salvou. Depois o Calculate e depois o src. Vamos dar um Enter. Então, eu estou dentro desse diretório, tá? Se eu der um comando dir, que é o comando de listar, eu vou ver o arquivo aqui, ó, calculate.java. Então, agora a gente precisa compilar o arquivo Java. Lembra nas aulas passadas que a gente já instalou nas variáveis de ambiente
usando Java menos version, então a gente já tem a versão do Java aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Java C, C de compilação, então Java compile, e a gente vai escrever o nome do nosso arquivo, que é o calculate.java. Vamos dar um Enter, ele vai compilar, tá? E aqui ele gerou um novo arquivo, um arquivo chamado de .class, que é o arquivo intermediário para o sistema do JVM interpretar e rodar o seu programa. Então, se você der um dir também, você vai ver aqui ó, o calculate.class. Agora você pode executar o comando java calculate, não precisa passar nenhum nome, nenhum parâmetro aqui, nenhuma extensão de arquivo e dar um Enter, ele vai executar o bloco de código, tá? Só que o nosso código não está fazendo nada ainda, né? Ele está em branco, ele não, nem imprime. Se você dar um system.out.println e escrever de novo um olá mundo e pôr ponto e vírgula, aí você vai ter que compilar de novo. Vamos lá compilar com Java C, calculate, e vamos executar o Java calculate direto. Vamos lá, Java calculate. Vamos dar o Enter, ó, apareceu a saída aqui. Então aqui a gente vai começar a executar na linha de comando as calculadoras, né, a calculadora em si e as operações que a gente vai começar a fazer, a gente vai usar a linha do comando. Mas, novamente, para você navegar para essa pasta, é assim que você tem que fazer. Verificar onde fica o diretório onde você salvou o seu projeto e abrir o prompt do comando, usar o comando cd e navegar até lá. Aí depende muito do nome do seu usuário e de onde você salvou o projeto. Beleza? Então vamos continuar aqui com o meu vídeo que eu estou utilizando no Mac. Vamos lá para a pasta onde se encontra o Java. Java, o projeto Calculate. Vamos entrar na pasta src. Então a gente sempre dá o cd para acessar o diretório. Então tá aqui, eu vou dar um Java C Calculate, tá? E ele vai criar para mim um Java, um calculate.class. Então se eu executar um Java Calculate, aí ele vai executar o meu programa que não está fazendo nada por hora. Então vamos lá. O que a gente vai fazer nesse projeto? Como que ele vai funcionar? A ideia é o seguinte, a ideia é a gente usar um Java Calculate, passar o nome de uma instrução, como por exemplo soma, e vamos passar mais dois argumentos para ele, dois parâmetros. Dois argumentos para os parâmetros dele. Então a gente vai passar, por exemplo, 2 e 3, e ele teria que me devolver como resposta o 5. A gente poderia também somar ou subtrair, 2 com 3, dividir e também multiplicar. É isso que a gente precisa para o nosso programa funcionar. Então o que a gente precisa ter para que tudo essa mágica aqui funcione dessa tela aqui? A gente vai precisar acessar o args para pegar o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro e o terceiro parâmetro, através do índice 0, o índice 1 e o índice 2, para a gente conseguir manipular. Depois a gente vai precisar distinguir qual que é a palavra que a gente está utilizando para conseguir fazer a operação correta, para ele não ficar somando sempre tudo, e depois devolver a resposta, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai criar as instruções, as funções, os métodos para fazer essas operações. Então, a gente vai dar aqui um static void, que é o padrão que a gente já falou até então, e a gente vai criar a primeira instrução de soma. A instrução de soma vai esperar dois números inteiros, o x e o y, e dentro do bloco de código a gente vai mostrar a saída, que é a saída para imprimir o x mais o y, tá? Então, da onde vai vir esse x, da onde vai vir esse y? O x inteiro, o x e o y vai vir dos nossos argumentos dinâmicos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente passar aqui por hora uma instrução de soma. E aí eu vou passar aqui no argumento 1. E depois eu vou passar o argumento 2, tá? Só que aí ele vai me dar um erro de compilação. Se eu tentar rodar, ele vai dar um erro aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele vai dar aquele mesmo erro que a gente já viu no vídeo passado, que é converter em string para inteiro. Então aqui o args, a coleção de argumentos que a gente tem, são coleções somente de textos, de string. Então a gente precisa converter essa string num texto. Então a gente pode envelopar todas as propriedades aqui. Então, primeira coisa, a gente vai guardar essa propriedade, tá? A gente vai guardar aqui, ó, um inteiro x vindo do args 1 e a gente vai guardar um inteiro y vindo do args 2. E aí ele vai dar esse erro, a gente vai simplesmente clicar nessa lampadinha aqui, ó,
a gente tem essa opção aqui, ó, ROP use integer.parseInt. Nossa, Thiago, o que ele fez? Essa aqui é uma instrução padrão também dentro do kit do JDK do Java, que diz respeito à conversão. Então, ele vai converter todas as strings num inteiro, porque no fim do dia, como eu falei, o computador precisa interpretar o tipo que você declarou para ela. Então, a gente declarou um inteiro, a gente precisa converter a nossa string para um inteiro. E aqui é a mesma coisa que a gente precisa fazer. Então, a gente vai envelopar esses dois parâmetros aqui, tá? E aí, a gente pode tentar compilar. Então, vamos dar novamente aqui, ó, um Java C. Compilou com sucesso e agora a gente vai tentar usar o somar. E aí, ele não somou, ele não fez nada. Então, a gente pode continuar usando a instrução. Então, a gente vai dar o sum, vamos passar o x e o y e vamos tentar executar. Compila e executa. Então, somou. Ó. Somou 2 com 3. Por quê? Porque ele está observando só o parâmetro 0, 1, o 1 e o 2, tá? E agora a gente precisa fazer a da subtração. Aí a gente vai copiar esse cara aqui, vamos mudar o nome para menos. Vamos apertar aqui para fazer a expressão negativa. E agora, para eu saber a hora, como é que eu sei a hora de passar o somar e o subtrair? Então, a gente precisa usar condições. Em Java, a gente usa o conceito de if, que é a condição se. Se o argumento número 0 for igual, a gente vai dar um equals, for igual à palavra somar, aí a gente vai ter o bloco de código que ele vai executar, que no caso seria o bloco de código de sum. Se não, ele vai usar uma outra expressão. Se não, se o argumento número 0 for igual a subtrair, a gente vai usar a expressão de subtração, como menos, passando x e passando y. Então, vamos tentar rodar esse código aqui. Vamos compilar com Java C. Compilou, então tudo que a gente escreveu está certo. E agora a gente vai tentar usar um somar. Somou, e aqui a gente vai usar um subtrair. Subtrair, ó, 2 menos 3 vai dar menos 1. Então, a gente precisa, durante o desenvolvimento, né, a gente sempre vai precisar de condições, de if e de else. Se não. Então, lembra da expressão booleana que eu falei no começo da aula, das variáveis, nos vídeos passados? Então, aqui acontece uma expressão booleana, tá? Que expressão booleana? Se tudo isso daqui for verdadeiro, ele executa o bloco de código que está aqui dentro. Se não, ele vai executar o outro bloco de código que tem aqui dentro, tá bom? Então, é isso que ele está fazendo nessa expressão booleana. Ele sempre está validando se isso aqui dá verdadeiro. Como a gente passou a palavra exata, por exemplo, somar, aí ele caiu aqui. Então, vamos tentar passar uma palavra que não exista. Passar uma palavra que não existe, ele não vai executar porque ele não caiu na condição do if, nem desse outro if aqui. E, por fim, a gente pode ter uma condição else. A condição else final, ela simplesmente executa quando nada deu certo no passado. Então, a gente pode primeiro simplesmente imprimir aqui, ó, algo que não foi definido. A gente pode imprimir aqui, ó, nenhuma instrução definida. Tá? E se a gente compilar novamente com Java C e depois executar, por exemplo, essa, ele vai mostrar para mim, ó, nenhuma instrução definida, tá? Porque ele não encontrou esse arg0 aqui que eu passei, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos passar o somar de novo. Somar 10 e 10. Então, o resultado deu 20. Então, assim, a gente cria uma calculadora. E agora, como exercício para você, tenta criar agora a instrução de dividir e de multiplicar, usando esse mesmo conceito, usando essa mesma lógica de if, else e else que eu mostrei para você, tá bom? Então, esse é um exercício que você pode começar a partir de agora, pôr em prática. Eu vou começar a deixar aí alguns exercícios para você fazer, para você internalizar. Deixe nos comentários esses exercícios, mostre os seus resultados, cometa os erros que eu cometi, cometa os seus próprios erros, põe a mão na massa, porque você só vai aprender a programar quando você escrever os seus próprios códigos, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.